Como maximizar seu patrimônio em moeda forte? Fruto de integração global da economia, os mercados financeiros também estão crescentemente atrelados e interdependentes. Se anteriormente os investidores estavam limitados ao que havia disponível para investir apenas em sua moeda e nos participantes do mercado local, isso agora ficou para trás. Como contrapartida, a sofisticação e o conhecimento necessários muitas vezes não estão ao alcance de todos, mas isso não significa que devemos fechar os olhos às ótimas oportunidades existentes nos mercados internacionais. Vejamos como podemos superar a insegurança e investir além fronteiras de forma articulada e eficiente, saindo da caverna. Eu chamo ao palco Natália Lima, CFO do Nomad, e Paula Zogby, Head de Conteúdo da Nomad. Amei as duas na paleta. Vocês notaram, né? Porque eu notei. Boa tarde, todo mundo. Eu sou a Natália Lima, sou CFO da Nomad. Mas antes de entrar para a Nomad, que já faz aí quase seus 3 anos, eu fiz a minha carreira no mercado financeiro. Comecei em Nova York no UBS, depois fui trabalhar na PINCO, fiquei 7 anos na PINCO. E de lá resolvi aí me juntar ao mundo de startups. Entrei em uma outra startup menorzinha já faz alguns anos, como CFO, e aí entrei para a Nomad em 2022. E a minha chegada na Nomad, ela foi muito associada a esse passado que eu acabei de descrever, né? Eu comecei faculdade no Brasil, mas acabei me mudando para fora, terminando faculdade fora. Eu tive meu primeiro emprego fora, e aí, eventualmente, voltei para o Brasil, mas mantive a minha conta lá fora, mantive as minhas experiências, né? E vivi um pouco da vida nômade, de viajar, de morar em vários lugares e etc. Mas 2, dessa dor do que era ser um brasileiro, e eu já com uma facilidade que provavelmente, sei lá, menos de 1% da população tinha, de já ter uma conta lá fora, né? De já ter investimentos fora. E de também entender um pouco de investimentos, né? Depois de 11 anos de carreira. Mas, com isso, ainda assim, eu sofria muitas das dores dessa movimentação de coisas simples, como uma declaração de impostos, ou nada simples, na verdade, né? Mas vivia muito disso, e quando eu encontrei a Nomad, foi um encontro de almas, assim, nesse sentido mesmo, de entender muito o que é a proposta de valor e o que é a força do que a gente vem para oferecer, que é você ter acesso a uma moeda forte e construir seu patrimônio a partir disso. Tá? Então, queria primeiro me apresentar. Obrigada. O que é o que aqui? O controle, acho que é aqui. Boa. Acho que era Rafael, né, que estava falando aqui. Acho que ele fez a melhor introdução que alguém podia fazer. Mas ele falou exatamente desse slide que está também coberto pelas plantas, mas que mostra esse ponto. A gente olha, ele é um dólar real invertido do que a gente está acostumado, né, da cotação que a gente acompanha, mas mostra o que aconteceu, né, com o nosso poder de compra e com o real em si, desde o seu lançamento, que já está em menos de 1/5 do seu valor. E isso está diretamente associado ao que acontece com a gente também, né? Com o poder, com a nossa riqueza, com o poder da nossa moeda ao longo do tempo. E é isso que a gente gosta de falar. A força disso já é o balizar do começo da história de tenha parte do seu patrimônio em dólar, entenda o que é investir em moeda forte, que é a gente entender que os retornos eles são impactados por essa variação. E a gente está olhando sempre da perspectiva do real, a gente muitas vezes acaba perdendo isso de vista. Então, aqui, a gente tem, desde 2024, a performance dos diferentes ativos, né, dos diferentes índices, contra o CDI, contra o Ibovespa, e em dólar, no caso, né? Então, você comparando como isso impacta, como uma variação, na verdade, do real frente ao dólar, né, impacta o retorno dos seus ativos. E aí a gente falou, vamos mostrar isso ao longo do tempo. Porque ele não é
100% verdade em todos os momentos, mas ele é 100% verdade numa janela que te interessa, na janela de construção do seu patrimônio. Então, aqui, em 3 anos, a gente tem, de fato, o CDI bateu ali, ficou ali pertinho do S&P, né? Mas nada bate o CDI, não é bem verdade, porque aqui em 2024 a gente viu como ele perdeu, e em 5 anos, muito mais, em 10 anos, olha ali, para quem não conseguiu enxergar, o CDI é a linha preta. Está meio difícil, né, de ver. Mas o CDI é a linha preta, o azul escuro é a Nasdaq, o azul um pouco mais claro, o S&P 500, e o verdinho seria os juros americanos, né? Então, essa é uma imagem perfeita para a gente falar sobre como a desvalorização cambial destrói a riqueza e como você consegue ter retornos muito melhores exposto a uma moeda forte, né? E como isso te protege, na verdade, das variações que a gente vê que impactam a inflação, impactam o nosso poder de compra como um todo, né? Bom, dito isso, e aqui a gente falou muito sobre a moeda em si, a gente gosta de falar bastante também sobre o tamanho do mercado, né? Ao que você está se expondo. Né? O Brasil ele representa 0,8% do mercado global. Olha ali os Estados Unidos, que é onde, né, o mercado que a Nômade dá acesso. Mas, além de tudo, nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, você consegue ter acesso a muitas outras frentes, inclusive globais. Né? E eu acho que isso é parte do que importa, do que a gente gosta de falar muito sobre o valor da Nômade. Que não é só a construção do seu patrimônio em moeda forte, mas é uma exposição global, não só uma exposição de dólar, não só uma exposição ao mercado americano, mas uma exposição global. Bom, a mesma coisa a gente fala sobre a exposição dos ativos, a ETFs, etc., que você consegue ter acesso. Então, ali é até difícil de ver o que está aqui, mas o Brasil é 0,008 trilhões e tem 85 ETFs. E nos Estados Unidos você tem 8,4 trilhões de dólares em ETFs. Essa é o tamanho da janela, da oportunidade que se abre para você quando você investe fora. Isso é o que a gente gosta de destacar. Porque quando a gente está falando de exposição em moeda forte, a gente está falando de diversificação. A gente está falando de abrir novas oportunidades. E isso também a gente consegue ver isso nos ETFs e a gente consegue ver isso na composição também dos ETFs e dos índices dos principais, ali comparando o Brasil com os Estados Unidos. Então, aqui, a gente vê que no Brasil a gente tem essa formação bem clássica, né, de financeiro, energia, commodities, utilities, algo que são os nomes que a gente está acostumado a ver, né, o Petrobras, o Itaú, e a composição do índice é muito forte, focada nesses setores que são os principais setores da nossa economia. E quando a gente já fala ali de um ACWI, né, a gente fala de uma exposição muito mais vasta de diferentes setores. E é isso que você passa também a acessar quando você tem acesso ao mercado lá fora. São esses índices que compõem de forma muito mais vantajosa e te dão porque às vezes você pode estar achando que você está se diversificando, né? Não, estou aqui no Ibov, tenho aqui o índice inteiro da bolsa. Não é bem assim, né? Quando a gente vê a composição em si dos ativos, a gente entende que a exposição setorial ela passa a ser muito mais interessante e passa a ter acesso a índices a setores de muito maior crescimento, de maior diversificação. Bom, para finalizar aqui a minha apresentação e a gente entrar na parte de perguntas, acho que o outro ponto que a gente queria trazer é esse lado do home bias, né, que a gente fala muito. Esse lado de por que o brasileiro só investe no Brasil, e a gente tem essa questão da nossa taxa de juros real muito alta, né? A gente tem a questão
do juros nominal alto também, né, do CDI, e essa crença de nada bate CDI e tudo mais, mas quando a gente compara essa concentração ao longo do mundo, inclusive de países muito mais desenvolvidos, a gente vê que a concentração dos investimentos no Brasil ela é muito mais alta. Então, os brasileiros têm 96% dos seus ativos no Brasil. E eu acho que um ponto que é importante a gente falar quando a gente fala disso é que a gente escuta muito essa insegurança associada a investir fora com um viés de não, mas é muito arriscado. Arriscado é investir no Brasil, gente. Arriscado e tem o seu risco, e tem seu retorno, e entendemos isso, mas não é investir fora que é o verdadeiro risco, né? Então, é a gente entender a que a gente está se expondo e saber que a gente tem o poder da diversificação para trazer exatamente qual é o seu objetivo, que é maximizar a nossa riqueza. Então, é isso. Então, vamos lá começar nosso bate-bola aqui sobre investimentos no exterior. A Natália se apresentou, eu esqueci de me apresentar, gente, então, só rapidamente. Eu sou a Paula, sou gerente de Research, Head de Conteúdo na Nomad. Minha carreira eu vejo ela muito como muito parecida com a evolução dos investimentos das pessoas no Brasil, né? Eu comecei bem em educação financeira, eu trabalhava num site de notícias, Infomoney, falando sobre por que investir, por que sair da poupança. Depois eu fui para uma corretora muito focada nisso também. E agora a gente começa a falar de mercado internacional, que eu acredito, e acho que muitas pessoas que estão aqui assistindo a esse painel também devem acreditar, que é o próximo passo, né, da sofisticação financeira. E dito isto, e pegando como gancho o último slide que você mostrou, a gente já entende um pouco melhor o porquê investir no exterior e quais são as vantagens, né? Mas a gente vê aí que tem essa concentração enorme de investimentos aqui no Brasil, e quem investe fora, em geral, são as classes sociais mais elevadas. Eu queria entender, na sua visão, por que isso acontece, por que o brasileiro ainda não começou a investir no exterior e como que a gente faz, né, para mudar isso. Bom, eu acho que o primeiro ponto é por onde eu comecei ali falando do acesso, né? Então, essa falta de acesso, eu acho que ela é muito importante, né? Ela não era algo que era ofertado, não era algo que estava disponível para a grande parte da população. A Nomad foi uma das pioneiras aí em trazendo o produto, né, de investimento de conta em dólar. E acho que isso vem mudando, isso muda muito esse contexto, né? Você poder democratizar o acesso e aí você pensar que você pode com $10, né? $10 cai. $1. É $1 hoje em dia. Sim. Então, $1 você pode comprar o seu primeiro ativo na Nomad, né? E isso eu acho que passa a mudar muito as coisas de figura, né? Eu gosto muito de pensar nessa questão de investimentos como uma grande onda, né? Assim, a gente viu isso acontecendo muitos anos atrás, alguns anos atrás, quando a XP entrou no mercado e passou a oferecer novos produtos, passou a dar acesso a fundos que as pessoas também não tinham acesso antes e trouxe uma nova plataforma. É a mesma coisa que a Nomad vem fazendo agora para o mercado de offshore. E acho que isso é o poder dessa onda, né? Você passar a entender que isso é, sim, algo que você pode acessar, que está no seu poder e que é, de forma saudável, uma constituição importante do seu patrimônio. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo tem a ver com esse mito do nada bate o CDI. Tem a ver com o fato que você olha uma taxa de juros a 11% e uma a 4,75%, e 11 é maior que 4,75% e parece bom, né? Faz sentido, né? Então, acho que entender o que está por trás disso e qual é a dinâmica que o câmbio traz, né, para a constituição do seu patrimônio, isso é algo que é muito importante, né? E aí isso está associado também ao lado da educação financeira, né? Então, a palestra anterior acho que foi muito legal, ele falou várias vezes sobre investir fora, sobre a construção do seu patrimônio, sobre isso para as gerações seguintes, né? E a modernização do que é investir. E eu acho que a mesma coisa se aplica aqui,
né? Então, a gente tem essa frente, acho que a Paula faz um papel maravilhoso ali de conteúdo e de educação financeira. As coisas estão se expandindo muito nessa direção, né? E acho que um evento como esse, ele é também muito importante nessa construção, para a gente trazer esse melhor entendimento do que é, de fato, investir, né? Perfeito. Tem alguns mitos também, né, que as pessoas com a educação financeira vão derrubando, né? O investimento offshore era muito associado com evasão fiscal, né? As pessoas tinham dúvidas se era legal, né? Até se é muito mais complexo, enfim. Acho que é importante justamente encontros como esse para que cada vez mais pessoas saibam disso e vão espalhando também, né? E esse ponto, Paula, acho legal, você falou da evasão fiscal, eu pensei também na questão dos impostos, né? E eu comentei um pouquinho da minha história, de que eu já tinha conta lá fora, e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a minha residência fiscal no Brasil, né? E eu tive que declarar meus impostos, incluindo os ativos lá de fora. Gente, foi um caos, assim, era um negócio desesperador de não saber o que fazer, porque eu tinha uma conta americana e o americano não me informava o que é, como que você declara impostos no Brasil. Ele não sabe, não está nem aí, na verdade, né? Então, esse contexto da Nômade, quando eu fui declarar meus impostos com a Nômade, e eu peguei o primeiro relatório e vi como a gente já pensa na declaração de impostos do Brasil e já responde as perguntas que estão sendo feitas para quem está declarando, né? Acho que isso é algo muito importante, né? Porque faz parte também dessa educação financeira. Você saber estar confortável que você vai declarar tudo certinho, que você não vai fazer nada de errado e que você vai e de que você não vai ter prejuízos maiores do que você previa, ou prejuízos maiores do que você estava planejando ali com essa declaração de imposto, né? Ótimo. Agora, pegando até um gancho do que você falou agora há pouco, né, sobre ver uma taxa de juros de 5 versus uma taxa de juros de 2 dígitos e comparar. A gente mesmo recebe, a gente faz muito conteúdo, muitas lives, né, para clientes, a gente mesmo recebe várias perguntas. E agora, né? É hora de tirar todo o meu investimento lá de fora e investir tudo aqui no Brasil. E onde que está o erro nesse pensamento, né? A gente mostrou ali o efeito cambial, mas acho que existe toda uma mística por trás de investir no Brasil ou no exterior. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, legal. Eu acho que o primeiro ponto disso é entender que eles não são excludentes, né? Que eles são uma composição do patrimônio. Acho que o segundo ponto é que se eu perguntasse aqui para esse público, eu diria que eu tenho certeza, e incluindo, né, não é sobre esse público específico, mas qualquer público, que a gente ainda não chegou na participação ótima de moeda forte no patrimônio de praticamente ninguém aqui, de praticamente ninguém no mercado de investimentos brasileiro, né? Então, quando a gente faz essa comparação, é como se a gente já tivesse ali, não, olha só, eu estou investindo muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, então deixa eu voltar um pouco. Não é sobre isso. A verdade é que a gente sabe que a gente está muito atrás, muito aquém. Pelos pontos que a gente, sendo justos com nós mesmos, pelos pontos que a gente acabou de falar, né? Porque a gente não tinha esse acesso antes e nem esse entendimento. Tá? Então, acho que o primeiro ponto tem a ver com isso. E o segundo é esse entendimento do impacto que todas essas dinâmicas de juros elas têm na moeda, né? Então, que isso, no final, é o que resulta, que faz aqueles gráficos que a gente mostrou ali no começo, do 1, 3, 5, 10 anos, mostrarem que a dinâmica é muito mais favorável a investimentos fora, em sua grande maioria, e principalmente quando a gente olha horizontes longos, ela faz muito sentido. E por isso que ela faz tanto sentido na construção do patrimônio de longo prazo. Teve até um painel mais cedo, né, acho que às 11 da manhã, enfim, que o Mário Toroz da Ibiúna estava falando que no fundo deles, eles estão, nos fundos multimercados da Ibiúna, eles estão muito pouco posicionados em Brasil e muito posicionados em Estados Unidos, justamente porque o nosso juro elevado não significa só que a nossa renda fixa está pagando muito bem, né? Significa que tem riscos embutidos e que tem que fazer aí esse balanço entre risco e retorno.
Então, isso vale também para as carteiras de investimentos, né? Claro que com um gestor de um fundo vai fazer muito mais essa mecânica de não, agora a gente vai tirar tudo, né, entre aspas, dos ativos de risco brasileiros e colocar no risco dos Estados Unidos. Para uma pessoa física, não é bem essa a dinâmica, né? A dinâmica é manter uma carteira equilibrada em ativos domésticos, internacionais, e ter sempre essa alocação, né? Acho que esse é um dos grandes desafios também. No mundo de investimentos tem uma frase que eu adoto ela como filosofia de vida, na verdade. Eu uso ela para várias situações, mas vou falar ela aqui, que é when you're not buying, you're selling, né? Quando você não está comprando, você está vendendo. Então, é esse o entendimento que a gente tem que ter. Quando a gente não tem essa participação no mercado lá fora, a gente está, sim, se posicionando. A gente está se posicionando contra o dólar, contra essa economia, né? E isso precisa fazer parte do nosso... Eu brinco porque eu uso ela como, muitas vezes, filosofia de vida, ali, como parte do meu processo de escolhas, até da vida também. Mas ela é muito importante quando a gente vai pensar sobre o nosso patrimônio, né? E pegando já esse gancho, é um argumento que a gente ouve bastante também, né? Eu quero investir lá fora, mas eu me sinto apostando contra o Brasil. O que você pensa sobre isso, né? É apostar contra o Brasil de alguma forma? Eu acho que o primeiro ponto é esse que você já trouxe, que eu acabei também de citar, de composição de patrimônio, né? Então, não é sobre ter 100% do seu patrimônio em real e nem 100% do seu patrimônio em dólar. Mas é sobre entender que, sim, a nossa exposição, mesmo em real, ela está atrelada ao dólar, a dinâmicas do câmbio. E, além disso, que todas as ofertas adicionais que ter o patrimônio, que o mercado lá fora tem para o nosso patrimônio. Tá? Mas o segundo ponto é que, na verdade, geração de riqueza é bom para a economia local também, né? Então, você pensar que se o nosso patrimônio está indo bem, se eu tenho maiores retornos, eu estou ajudando, eu vou ter maior poder de compra no Brasil também e vou poder fazer melhor parte dessa economia. Tá? Trazendo dólares para o Brasil. Dito isso, e até com o gancho da pergunta que foi feita no painel anterior, né? Como começar a investir no exterior, né? Para o público que está aqui e ainda não conhece, enfim, qual é a forma de começar a se posicionar? Abre conta na Nomad, gente. Isso com certeza. Tem lencinho, ó, para quem viu? Vim fazendo propaganda já, mas não, brincadeiras à parte, eu acho que esse é sim um começo. Eu falei aqui mais cedo, mas a gente pode começar com $1, com $10, com qualquer coisa para você conhecer e entender a dinâmica, né? Eu acho que começar fácil é mais fácil, né? Então, você entender... a gente, na Nomad, a gente tenta fazer... A simplicidade é um valor muito importante para a gente, né? A simplicidade como forma de sofisticação é um valor muito importante para a gente. Então, a gente tenta fazer com que o aplicativo ele passe essa facilidade de usar e passe essa simplicidade, inclusive nas escolhas, né? Mas... tem ativos super, super simples, como o SGOV, que a gente fala bastante ali, inclusive no nosso aplicativo, que se expõe ao Tesouro Americano. E eu acredito muito também você pensar em índices de forma bem ampla, para você se expor mesmo ao mercado como um todo, em vez de fazer escolhas específicas, né? E eu acho que o outro ponto é tomar muito cuidado com home bias, porque a gente vê muito isso e em certo grau eu entendo, né? Assim, a gente muita gente que bota dinheiro em dólar para comprar EWZ, né? O índice do Brasil, ou para comprar títulos de dívida de empresas brasileiras. Isso é muito comum. Então, acho que, de novo, pode fazer sim parte de uma composição, inclusive porque é natural para a gente se expor ao que a gente conhece mais, tá mais disposto a apostar em coisas que a gente conhece, né? Investir em coisas que a gente conhece, mas
parte desse patrimônio, ele deve ter esse objetivo de diversificação. Então, é buscar essa diversificação, sim, e ela pode vir de forma bem ampla. Na verdade, provavelmente, essa é uma forma de você estar mais confortável com isso. Perfeito. É só aquele slide dos ETFs, né? São mais de 3 mil ETFs na Bolsa Americana. Eu gosto de falar que se tem uma tese, um tema, você pensou num tema de mercado, muito provavelmente já existe um ETF no mercado americano. Então, putz, eu conheço, não sei, eu sou médico e eu sei que a tecnologia na medicina vai mudar alguma coisa nos próximos anos. Esse setor tem algo, né? O setor de biotecnologia tem muito potencial. Tem um ETF de biotecnologia, você não precisa escolher a empresa que você vai investir, você pode investir numa tese de uma forma muito simples no mercado americano e a partir de $1. Então, acho que, para começar, né, é um instrumento que faz muito sentido. E só para encerrar, né, infelizmente, nosso tempo já esgotou aqui, a gente já tem um relógio aqui avisando a gente. Alguma consideração final, algo que as pessoas precisam estar atentas antes de começar a investir? Ou algum recado? Eu acho que esse ponto de pensar do nosso ponto de partida, né, de que a gente ainda não tem, em grande maioria, como população, nem perto da exposição ali que a gente falou, de uma exposição que seria considerada saudável em dólar, em moeda forte. Esse acho que é um bom ponto de partida para trazer essa consciência, né, e trazer essa motivação de dar esses primeiros passos aí no mundo global. Eu não sei se a gente tem tempo para abrir para perguntas. Podemos abrir, então, se alguém tiver alguma dúvida. Na verdade, não acabou. Vocês ainda têm 15 minutos. Ótimo. Então, vamos responder algumas dúvidas. Muito obrigada, adorei. A pergunta é a seguinte: quando você declara, né, que a Nomad traz todo vou colocar um resumo do que foi feito, qual é o fator imposto de renda sobre isso? Porque, às vezes, o que você ganhou, como no Brasil as taxas são muito altas, de repente, tudo que você ganhou, você acaba perdendo, pagando imposto aqui. Eu não sei como é que funciona, então... Vamos lá. Obrigada. Obrigada a você pela pergunta. A gente teve, nesse ano, uma mudança importante, uma simplificação na declaração do imposto de renda, que a partir de agora, o ganho no exterior em investimentos é tributado em 15%. Então, você teve um lucro, 15% desse lucro vai ser declarado, né, e tributado aqui no Brasil. Esse é o imposto que a Receita Federal brasileira cobra. Alguns ativos são cobrados diretamente na fonte. Alguns ganhos de capital, de dividendos, principalmente, são cobrados diretamente na fonte. Dividendo é um exemplo, né? Quando você recebe um dividendo de uma ação, ele já vem líquido de 30% de imposto lá dos Estados Unidos. Isso na regra dos Estados Unidos e de uma maneira generalizada. Disso, você pode compensar. Então, você não vai pagar de novo o imposto aqui no Brasil. Tudo que você já paga de imposto lá no país de origem do investimento, você pode deduzir do imposto aqui até o limite de 15%. Então, não existe uma dupla tributação sobre o que é tributado lá fora. E aí, o informe de rendimentos mostra tudo direitinho, né? Simplificou bastante, que não precisa mais fazer carnê-leão, enfim. Então, praticamente a mesma coisa vai na declaração. A maneira de declarar é muito parecida com a de investimentos aqui no Brasil. Ali no meio tem. De novo, parabéns aí pela apresentação, muito boa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, que eu acho que um dos problemas também que a gente vê e que poucos falam é em relação ao imposto de sucessão. Existem várias maneiras de contornar isso, porém, quando a gente fala de se expor aos ETFs, algumas corretoras têm ETFs domiciliados fora dos Estados Unidos, onde você estaria isento disso, né, fora disso. Mas outras não têm. De que maneira e por que vocês, assim, por que isso não é mais divulgado? De que formas você consegue meio que se livrar do imposto de sucessão de ser tão alto?
eu vou pedir ajuda para os universitários, que está aqui, né? O Caio, nosso head de investimentos, está aqui. Eu vou pedir para ele explicar com mais detalhe essa questão aqui, principalmente com a Nômade. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Essa é uma ótima pergunta. A gente recebe bastante e existe, sim, um desafio de criar uma plataforma que ela dê exposição tanto a produtos nos Estados Unidos quanto, por exemplo, Europa, né, que tem essas isenções, tá? Então, a maioria das plataformas brasileiras, elas trabalham com produtos americanos, tá? A regra para a sucessão nos Estados Unidos é da seguinte forma: se você tiver ativos de bolsa acima de $60 mil e vier a falecer, pode ocorrer, sim, imposto sobre essa herança que vai ficar, tá? Então, para ativos de bolsa. Então, quando você pensa em construir uma carteira com ativos, né, ou com uma plataforma que está te dando exposição via mercado americano, e você tem mais do que $60 mil, o interessante é você mesclar ou você compor essa carteira com, por exemplo, ativos de renda fixa. Títulos de tesouro americano, por exemplo, né, eles não contam para essa cota dos $60 mil, são isentos. Tá? Outras emissões privadas, por exemplo, bonds corporativos, também. Tá? Então, para patrimônios mais altos, é interessante que você já pense num planejamento sucessório. A complexidade ela aumenta. Tá? Quem tem menos de $60 mil pode ficar tranquilo, porque não tem um imposto sobre a herança em ativos de bolsa. Então, você pode construir uma carteira só com ETFs, por exemplo. Tá? Agora, acima de $60 mil, o que é o interessante? Realmente você procurar um especialista, pedir ajuda para entender, né, essas dinâmicas. Um outro aspecto importante, só para fechar essa pergunta, é o tipo de conta também. Né? Nos Estados Unidos, você tem contas que são individuais, você tem contas conjuntas e você tem algumas provisões que são, por exemplo, a gente chama de transfer on death, que é no falecimento, aquela conta ela passa a ser admitida diretamente para o herdeiro. Tá? Então, você não tem o processo de inventário, por exemplo. Tá? Não significa que não teria que pagar imposto de sucessão, se houver, mas diretamente a conta é transferida para aquele próximo beneficiário que foi identificado. Então, tem algumas particularidades que elas são importantes para quem tem um patrimônio mais alto. Tá? É totalmente possível construir um portfólio otimizado, né, diretamente nos Estados Unidos. Tá? Mas a gente olha com carinho também, né, a oportunidade de ter ativos sediados em outros países do mundo. Tá? Por exemplo, Europa, eu acho que tem alguns ativos interessantes lá sim. Tá? Patrimônios acima de $60 mil, o interessante é procurar um especialista. Se você já estiver na conta da Nômade e quiser tirar dúvida diretamente com a gente está à disposição. Então, obrigado aí pela pergunta. Acho que está funcionando. Obrigada, gente. Boa tarde, prazer. Me chamo Luísa. Excelente apresentação, os gráficos, os dados, assim, acho que uma referência excelente. Umas questões que eu estava me perguntando enquanto vocês estavam comentando sobre a alocação internacional é que, por exemplo, acho que muita gente se identifica que é bastante comum que a gente vai vendo o movimento do dólar, poxa, está subindo, nossa, 5,40, 5,50, e às vezes as pessoas se limitam um pouco até para a exposição internacional, pensando em taxa de câmbio. É interessante porque a gente sabe que a gente nunca vai acertar a taxa perfeita, mas às vezes as pessoas acabam limitando essa diversificação, que é super importante, por conta disso. Eu queria saber como vocês na Nômade se posicionam para ajudar os clientes nesse quesito, assim, como funciona o atendimento e até também para ajudá-los na questão de alocação. Perfeito. A gente, na Nômade, como a gente olha para isso, né, a cotação do dólar ela faz parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia. Então, a gente vai acompanhando isso e é muito interessante o que está por trás dessa parte de behavioral economics, assim, de o comportamento das pessoas frente a essa dinâmica da cotação do dólar é muito interessante. E ele é super, eu acho que, por definição, assim, super curtoprazista. Assim, a gente esquece muito rápido a nossa definição de caro ou barato, porque ninguém entende nada, é muito difícil mesmo, né? E aí a nossa definição de caro ou barato ela é baseada no preço de hoje ou da última semana, quiçá talvez do último mês, mas assim, 2 semanas depois todo mundo já esqueceu qual era a cotação. E aí a definição ela passa a ser se ele é caro ou barato pelo movimento que ele acabou de fazer, né? Se ele subiu, ele parece estar caro. Se ele caiu, ele parece estar barato. E isso é muito interessante de acompanhar do nosso lado, mas, ao mesmo tempo, é muito desafiador para esse
para esse movimento de uma construção de patrimônio, né? Então, assim, eu acho que, de largada, o não tentar acertar é a melhor dica que qualquer pessoa pode te dar. Construção ao longo do tempo, né? A média, provavelmente, ela vai ser melhor do que o momento em que você tentou acertar aquela dinâmica específica, né? E de fato, o ponto de entrada ele é importante, né? Então, por isso que construir ele ao longo do tempo e não baseado num único movimento, ele é o que, do nosso lado, assim, é uma visão mais recomendada. Tá? Além disso, a gente tem ali um time de especialistas que fazem atendimento. Super recomendo passar lá no nosso stand para falar com eles e para pegar contato também. E bastante acessíveis, o acesso é fácil, mas além disso, assim, faz parte da nossa dinâmica na Nômade, de como a gente se posiciona, que os incentivos para eles sejam os melhores possíveis, assim, sejam muito alinhados com dos investidores, né? O que é algo que é bem desafiador para o que a gente vê hoje em dia no mercado. Então é assim que a gente tem, por definição, o nosso time, e por isso eu recomendo muito falar com eles ali para tentar entender um pouco mais, pegar um pouco mais das dicas de como se posicionar, etc. Inclusive, uma parte desse time está no stand aqui do lado, né? Então, convido todas e todos a conhecer e talvez até ganhar o lencinho que a Nath está usando, quem não tiver conta e abrir hoje. Só para falar um pouquinho disso de dólar também, eu estava respondendo esses dias um jornalista sobre dollar costing average, né? Que é aquela coisa de... Ele chama dólar, mas não é necessariamente sobre comprar dólar, é sobre comprar qualquer ativo em um intervalo pré-definido. É a coisa do hábito, né? Você só começa a ter o hábito de ir na academia se você vai todo dia. Você fala, não, eu vou às 7 da manhã, todos os dias, não vou flexibilizar. Então, isso também vale, né, para investir melhor. Caiu o seu salário, já vai alocar um pouco nos seus investimentos no Brasil, já aloca também em dólar, né? Já faz ali a remessa de câmbio uma vez por mês. Tem gente que faz até com maior frequência, uma vez por semana, justamente para pegar um preço médio ali mais equilibrado. Até dá para esperar, talvez, né, no mês cair um pouquinho, né? Porque a gente não consegue se segurar, a gente quer esperar cair, mas no fim das contas, assim, a consistência e o longo prazo é o que vai fazer diferença de fato, e não se você pagou 5 centavos mais barato no dólar. Oi, boa tarde. Então, eu venho aqui desde a primeira edição e eu ouço desde a primeira edição falar muito sobre dólar. Eu queria saber, sendo que existem moedas mais fortes como o dinar de Kuwait, o dinar da Jordânia, se existe essa possibilidade de investimento nesses outros países com moedas mais fortes que o dólar. Porque eu ouço sempre só falar do dólar, mas eu vejo que também existem outras moedas mais fortes. Um dos motivos para a gente falar bastante de dólar, na verdade, é o mercado americano. Então, assim, quando a gente fala de investimento em dólar, é claro que tem muito o efeito da variação cambial, né, do dólar ser a moeda de referência do mundo inteiro, enfim. Mas também tem o fato de você poder acessar todos os setores de todos os países do mundo a partir da Bolsa Americana, e foi por isso que a Nômade, por exemplo, e a maioria das outras corretoras que oferecem, escolhem, né, oferecer o mercado americano em primeiro lugar. É uma variedade de ativos, é uma forma de diversificação muito eficiente nesse sentido. Fora isso, né, eu comecei a falar, né, usei a moeda de referência como um termo, porque, de fato, a variação do dólar, a variação do real em relação ao dólar é o que mais afeta a nossa vida, né, e o nosso longo prazo. Então, assim, se for parar para pensar, né, a boa parte das commodities no mundo inteiro é denominada em dólar. Então, nossa gasolina, né, o trigo, a gente importa trigo, por exemplo, a gente exporta soja. Então, quando o dólar está muito alto, quem produz soja aqui no Brasil tem incentivo de mandar a soja para fora e de aumentar o preço no mercado doméstico também, porque senão não compensa vender aqui. Então, o dólar mexe muito com a inflação no Brasil. Por isso que faz muito sentido você se proteger dessa oscilação, pensando em longo prazo, proteção patrimonial e, enfim, poder de compra no futuro. Fora o acesso mesmo, né? Tinha mais uma, ali né? no Pergunta meio, ali? né?
Olá, boa tarde. Então, você falou muito de diversificação e de ETF, né? Eu consigo montar uma carteira de ETF, mesmo que seja um mínimo de liquidez? $1. É isso, essa a pergunta? Então, Dólar. brincadeiras à parte, o ponto é, hoje em dia, nos Estados Unidos está muito mais consolidada essa questão do que eles chamam de fractional shares, né? Então, você poder fracionar as ações em pequenos pedacinhos. E aí, o que a gente falou ali na Nomad, na conta da Nomad, você tem acesso a esses fractional shares. Então, por isso é que você consegue, em cotas muito pequenas, acessar todo esse mercado. Tá? Sim. E dá para montar uma carteira diversificada com vários ETFs, né? ETF de vários mercados, de renda fixa também, enfim, de commodities, né? Não tem só ETFs de ações. E também existem ETFs que já são carteiras diversificadas. Então, quando você abre a conta na Nomad, você tem ali fundos recomendados por perfil, para um conservador, moderado e o agressivo, que é justamente isso. São ETFs que já são diversificados de acordo com cada perfil. É um mercado gigantesco. Meninas, muito obrigada. Obrigada a todos e todas. Lindas.